Olá, nono ano, vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade aí ao trabalho que nós começamos. Eu falei na última aula sobre as revoluções industriais e hoje eu vou dar continuidade do nosso livro, tá? E hoje eu vou iniciar falando uma coisa muito interessante que eu achei. A página que a gente vai começar é a 56. Só que isso aqui tem um conteúdo tipo contando a história que eu acho muito legal, que fala sobre o porquê, né, da construção do mundo ser Ocidente e Oriente, tá? Então vamos lá. A noção do Ocidente, ele vem da civilização grego e romana, né? Os povos, né, eles tinham oposição ao Oriente, né? Que tinha os povos persas, que era o lado oposto. E inicialmente foi proibida por uma divisão do Império Romano. Isso no ano de 395. O mapa mostra até isso aí, ó. Então, se vocês olharem bem, essa parte aqui, ó, do Império Romano, que era a parte do Império Romano Ocidental, e o Império Romano Oriental, tá? E com isso, né, surgiu essa nova ideia, né, de divisão. No século XV em diante, o chamado mundo, que a gente fala ocidental, ele começou a ter suas fronteiras. E aí teve os valores e a sua cultura voltado para o povo greco-romano, né? E a democracia do direito individual, o cristianismo, e começou a disseminar a falsa noção de uma superioridade da outra civilização, que era a civilização ocidental em relação ao restante. Os Estados Unidos, ele começou a adotar esses valores de democracia, né, esse meio político, liberdade, direitos humanos e o acesso do mundo ocidental. Aí começou a ter mais essa visão ocidental. E aí a Revolução Industrial e a noção desse progresso, ele começou a validar nessa expansão do Ocidente, por meio de uma política mais imperialista. Isso ocorreu mais ou menos no século XIX e no início do século XX, lá pro finalzinho. E aí após a Segunda Guerra Mundial, né, sem o contexto daquele período de Guerra Fria, que teve entre os Estados Unidos e a União Soviética como as duas maiores potências nesse período, o termo ocidental e oriental começou a ser mais redefinido, né? E aí foi mais utilizado, ficou muito mais forte depois desse período aí da Guerra Fria. E aí os Estados Unidos e os países que estavam alinhados ao capitalismo tinham os valores ocidentais. E os que seguiam a ideia do bloco socialista passou a ter essa ideia oriental. Então, essa história de oriental e ocidental, ele vem de muitos e muitos anos. E o mundo, né, hoje é dividido em oriental e ocidental. Então, achei bem interessante passar isso para vocês também. E aí eu vou falar para vocês sobre a agropecuária, dando continuidade, né? Na última aula eu falei com vocês sobre as revoluções industriais e hoje eu vou falar sobre agropecuária, energia e trabalho no mundo global, como eu falei para vocês, a partir da página 56. Aí a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a produção agropecuária no mundo, né? O desenvolvimento das indústrias, que começou a partir do século XVIII, ele não ficou restrito só nas cidades não, tá? E aí as mercadorias, né, nas cidades eram onde as mercadorias acabavam chegando. Também ele teve alteração no modo de produzir e no modo de trabalho no campo. E aí o que aconteceu, né? O mecanismo de produção e até mesmo a tecnologia ajudou essa evolução. Qual seria o primeiro processo? O processo de fertilizantes e agrotóxicos, né? Essas inovações começaram a aumentar, a pesquisa começou a reduzir a necessidade da mão de obra, né, aliada à concentração de terras que resultou no intenso aumento rural. Porém, a mão de obra ela acabou sendo menos utilizada. A tecnologia começou a usufruir cada vez mais. Isso eu já até comentei com vocês. E aí o que acabou acontecendo? O desemprego. Muitas pessoas acabaram indo para as cidades buscar emprego, quem era do meio rural.
E essa demanda, para vocês terem noção, né, mais da metade da população mundial hoje vive nas cidades. Até metade do século XXI, esse percentual já estava em torno de 70% da população mundial. Tá? É muita coisa. Hoje o mundo é urbano, tá? Ou seja, tem muito mais gente morando nas cidades do que no campo. E aí a demanda de alimentos de matéria-prima, ela acaba sendo cada vez mais crescente. Lembrando, a tecnologia ajudou isso. E empresas de governos que acabam, né, atingidos por terras agrícolas e de outros países. Então tem países que acabam dependendo dessa situação. Nos últimos 20 anos, milhares de hectares de terras agrícolas, principalmente dos países do sul, aqueles subdesenvolvidos, eles vêm sendo compostos ou alugados por grandes empresas. Muitas empresas, que a gente já sabe o nome, que são chamadas de empresas transnacionais, né? Eles acabam tendo, né, indo até os meios da agropecuária como uma atividade lucrativa, né, para poder ajudar mais no seu desenvolvimento econômico. Os países mais pobres, ou seja, os países que são mais pobres, eles acabam utilizando mais a agropecuária para que seja, assim, o seu meio, né, de evolução econômica. A gente vê vários países do sul que a base econômica é a agropecuária. O Brasil é um deles. A gente vê que as indústrias estão muito instaladas aqui. Só que essas indústrias não são típicas do Brasil, como vocês já sabem. Elas são transnacionais, que vêm de outros lugares, né? Principalmente em países mais ricos. Então, o meio de lucrar desses países, eles acabam voltados para a agropecuária. No entanto, agricultores e familiares locais, eles não têm tanto acesso e acaba tendo a chamada insegurança alimentar, que muitas das vezes eles acabam indo para as áreas urbanas, né? Muitas pessoas, elas acabam não tendo como trabalhar no campo e vai para as cidades. No Brasil, né, muitas das vezes esse processo, né, tem sido muito expressivo numa região denominada, chamada Matopiba. O que significa isso? Que são os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por isso chamado Matopiba. É considerada a nova fronteira do meio agrícola do nosso país. Mais de 20 empresas transnacionais atuam na região trabalhando no quê? No algodão, na cana-de-açúcar, do milho e também na soja. Aqui, ó, uma produção, né, que vocês podem ver de plantação de cana, Matopiba, que é a junção desses estados, as iniciais. E galera, outra coisa também que eu quero falar para vocês é sobre a nova Aliança de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2012, os países que formam o G4, grupos de países, né, 8 países são G8, perdão, desculpa, é G8. Empresas privadas do setor agroalimentar, 10 países africanos, instituições internacionais e organizações não governamentais, né, eles acabaram o quê? São essas ONGs. Eu até citei para vocês, estatísticas de pequenos agricultores de países parceiros começaram a lançar uma nova aliança sobre essa segurança alimentar e nutricional. Lembrando, como eu já falei para vocês, 10 países africanos estão nessa parte dessa pobreza, né? E o principal objetivo é que era 50 milhões de africanos de pobreza, né, acabar com essa fome até 2022, ou seja, daqui a 2 anos. O que significa o G8, né? Grupo de países que são desenvolvidos e industrializados. Quais são esses países? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia, tá? Com a saída desse último, ele passou a ser chamado G7. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem saiu foi a Rússia. Hoje, muitos chamam de G8, mas ainda continua sendo agora a ser chamado de G7 por conta da saída da Rússia. Segurança alimentar que a gente fala é o direito do cidadão ele ter os alimentos em quantidade, né, suficiente, sem comprometer as necessidades deles. Os países do G8, né, eles acabam comprometendo a oferecer um apoio financeiro e técnico para esse desenvolvimento da agricultura do continente. Ou seja, qual continente que eu estou falando? Da África. Contudo, especialistas alteraram os problemas nessas iniciativas. O que os especialistas alteraram? Eles começaram
o favorecimento de multinacionais no agronegócio, tá? Essas foram as iniciativas. Redução de arrecadação de impostos dos países africanos devido aos incentivos fiscais oferecidos por investidores, ou seja, tirar menos impostos destes países, né? Ameaça dos direitos de pequenos agricultores à terra, ter a manutenção e a população rural mais pobres. Isso acaba acontecendo. Uma aliança tem sido apontada como uma das formas de países e multinacionais aumentar e controlar a agricultura na África, né? Definindo produtos que são usados e utilizados como recurso. Então eles fazem o quê? Vendem semente, ajuda no agrotóxico, né? Utiliza mais o agrotóxico e implementos agrícolas para sua produção ser maior. Então esses países tentam ajudar de qualquer forma estes meios aí, principalmente desses países africanos, onde tem a maior fome no mundo, a gente sabe, né? Aqui mostrando uma imagem, né? Um povo pedindo as suas terras de volta. Isso aí foi uma foto lá no Quênia, 2016 essa foto foi tirada, eles brigando, né? Outro ponto que eu quero falar para vocês é a questão energética, tá? Desde a primeira revolução industrial, os recursos energéticos eles ganham destaque na economia, na sociedade e também nas questões políticas mundiais. O aumento do consumo da energia ele foi acompanhado pela diversificação de uma matriz energética, à medida que esses progressos tecnológicos vão avançando cada vez mais. Atualmente, a matriz energética do mundo inteiro são as fontes renováveis e as fontes não renováveis. A maior parte dessa matriz energética mundial, que são mais de 80%, eles são dos recursos não renováveis. Quais seriam? Petróleo, gás, carvão. Tá? E a dependência desse tipo de energia, ele acaba tendo um grande perigo, né? Por quê? Como um dia essas reservas vão acabar. E outra, eles são muito poluentes. Eles ajudam muito no efeito estufa, né? A aumentar. E o acordo, né? Com a maior parte dessa comunidade científica acaba contribuindo para esse aumento global. Para vocês terem noção, aqui embaixo, ó, tem o mundo da emissão desses gases emissores aí. O que eles mais mandam para a nossa atmosfera, favorecendo o aquecimento global? Vamos lá. O carvão mineral ainda é o maior, com 44,1%, o petróleo o segundo e o gás natural, que está sendo muito utilizado, é o terceiro. 0,7% são outros resíduos. Então os três principais são os que mais acaba tendo, né, os maiores problemas. Matriz energética de 2016. Essas aqui, ó, são as principais matrizes energéticas do mundo. Quais são as principais? Petróleo, vem o carvão, depois o gás natural, depois vem a biomassa, a parte nuclear, a hidráulica e 1,7% de outros recursos, que a gente pode dizer que muitas das vezes são os recursos que são renováveis, até mesmo aqueles que não poluem. Governos e organizações de diversos meios, eles acabam buscando ou ampliando para usar fontes mais renováveis. Por quê? Qual é o objetivo disso? Por conta da sustentabilidade, né? Para não poluir. O Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, 194 países assinaram, tá? Ele tinha o objetivo de limitar o aumento da temperatura mundial do planeta em 2 graus e, se possível, 1,5 até 2006, beleza? Então os cientistas estimam que esse aumento da temperatura superior a isso pode ter alterações que nunca mais vão poder voltar ao normal, que são situações irreversíveis. Os países ratificaram ou concordaram em diminuir essa emissão dos gases emissores aí e a queima desses combustíveis, né? Então eles começaram a adotar as fontes de energia mais renováveis. E isso para poder diminuir a questão do aquecimento global. O que eles fizeram? Alteração dos processos produtivos e também a redução do desmatamento, que ajuda muito. Só que China e Estados Unidos, né, que partiram do acordo de 2017, Índia, Rússia, Japão e países da União Europeia são os maiores. Tanto que esses dois países aqui, China e Estados Unidos, eles brigam muito quando se fala
em diminuição, né, desses recursos fósseis aí. Porque eles alegam que as indústrias vão deixar de produzir e eles vão faturar menos. Então eles são muito resistentes com isso. Claro, os dois países têm a maior produção industrial, né? China. Aqui tem um gráfico que a China utiliza mais, né, a liderança em energia solar. Para vocês terem noção, a energia solar ela cresceu muito nos últimos anos. É a que representa as verdes aqui, ó. Chegou a quase 35%. Isso em 2016. Então o crescimento ele vem ocorrendo. Os outros países eles não têm uma elevação tão grande. Isso aí é um dado só de informação. Como é que é a matriz energética do nosso país? Galera, o petróleo ele continua sendo o mais forte, seguido por derivados da cana, que acaba o etanol, que é um exemplo que a gente acaba utilizando, a biomassa, como eu já falei para vocês. Temos também o gás natural, a hidráulica, o carvão e a lenha, outros meios renováveis. O carvão mineral ele vem diminuindo muito. Também a gente não tem tanto, né, carvão mineral no nosso país. Urânio, que pode utilizar, né, a energia que a gente pode dizer que é a mais perigosa, que é a meio atômica, né? E as não renováveis, beleza? Aqui tem alguns exercícios e o mundo no trabalho, né? O uso das máquinas, de robôs e outros recursos tecnológicos em diferentes setores da economia, eles foram responsáveis por várias transformações no mundo do trabalho, tanto nas cidades quanto no meio rural. Então a gente vê que as máquinas, robôs e tecnologia, eles têm crescido e estão ajudando muito nessa transformação no mundo inteiro. A incorporação de novas tecnologias permitiu a ampliação da produção de mercadorias, redução do número de trabalhadores envolvidos e tarefas produtivas em extinções, acabando com alguns tipos de profissões, tá? Por outro lado, né, ocorrer mudanças nas relações de trabalho e surgir novas profissões. Assim, umas profissões deixaram de existir, outras começaram a surgir, né? Para vocês terem noção, as pessoas aqui, ó, plantando e colhendo o café, hoje a gente já vê que a soja, a máquina já faz por si só, olha quantas pessoas. Então, conforme os anos foram passando, a máquina substituiu a mão de obra, como eu falei para vocês, aumentando o desemprego. Aqui, ó, outra imagem, ó, os montadores dos carros antigamente, que trabalhavam as pessoas, hoje é tudo robô. É uma pessoa controlando isso aqui. A produção acaba sendo muito maior, né? E isso acaba ocorrendo chamado desemprego, né? O desemprego no campo e na cidade. A incorporação de novas tecnologias nos diversos setores da economia é um dos fatores responsáveis pelo aumento do desemprego. Então, o que acontece? Quanto mais tecnologia tiver no setor econômico, maior vai ser o desemprego, tá? E aí, e pelo impacto rural, o meio rural acaba diminuindo nessa utilização e também a tecnologia envolve lá também, né? E aí vários problemas acabam sendo enfrentados, principalmente na infraestrutura e no meio social, né? As condições de moradia, aí as favelas começam a surgir nas cidades. Então essa destabilização, ela tem sido constante nos países do norte. Porém, ela é muito mais intensa nos países do sul, ou seja, no norte acontece muita coisa, mas no sul ainda é maior por conta dos países serem mais pobres. E aí, gente, acaba ocorrendo um chamado desemprego estrutural. É o quê? É quando tem um fechamento definitivo de vagas de emprego devido a mudanças das atividades produtivas. Quando a pessoa fica desempregada, quando a tecnologia acaba te substituindo, tá? Tecnologias de informação, microeletrônica e robótica, elas são cada vez mais incorporadas nas empresas. Indústrias acabam substituindo os operadores por instrumentos de bancos, né? E aí, galera, onde ocorre essa maior produção? Nos países do norte, né? Só que, para vocês terem uma noção, ó, os países do norte têm o desemprego nas indústrias e também ocorre por conta da transferência de fábricas para outros países. Por exemplo, o Brasil tem muito país, é um dos países que mais recebe essas indústrias de países ricos. Então,
eles acabam montando várias indústrias espalhadas no mundo e acaba ocorrendo desemprego também lá. Lembrando, a tecnologia está cada vez mais. E muita gente acaba indo para o trabalho informal, né? Ou seja, aquela pessoa que trabalha sem carteira assinada, só que não tem nenhum direito legal, não tem férias, 13º, isso acaba sendo muito ruim. Beleza? Aqui, ó, um exemplo disso, um vendedor ambulante aqui no Rio de Janeiro. A gente costuma ver muito isso. Então, galera, é isso. Espero que vocês façam esses exercícios que eu vou passar para vocês e até a próxima aula.